Palavra de hoje: como se tornar filho de Abraão, parte final. Como eu prego com muita frequência isso, como eu falo com muita frequência, principalmente pregando 2 Coríntios 3,18, que nós somos transformados, mudados, quando nós olhamos, contemplamos a Cristo. Então, como nós dizemos sempre isso, as pessoas me mandam mensagem dizendo: pastor, como é que eu posso ver Jesus? Me explica. Eu tenho que ver um quadro, uma imagem, eu tenho que fechar meus olhos e ficar tentando imaginar, eu tenho que pedir a Deus algum tipo de experiência para ver. Pastor, me fala, porque alguns dizem: não é prático, pastor, você falar que eu tenho que olhar para Jesus. Eu acho isso muito subjetivo, eu queria uma coisa prática. Presta atenção, é prático. Eu jamais falaria para os irmãos ficarem fazendo coisas que são completamente subjetivas ao ponto de você não entender o que eu estou dizendo. Então, quando a Bíblia fala de contemplar, de olhar, de ver, a Bíblia é bem específica. Por quê? A Bíblia explica a Bíblia. Quanto entendem o que eu estou dizendo? Então você tem que olhar exemplos bíblicos e olhar explicações que talvez o Senhor tenha dado sobre isso, e então você deve seguir aquele padrão. E lá em Lucas capítulo 24, você tem a história, a partir do verso 13, você tem a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E a Bíblia fala então, isso foi no domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou cedinho, né? Antes ali o pôr do sol, 5 horas da manhã, ele ressuscitou. E a Bíblia fala que naquele mesmo dia, provavelmente ali pela hora, 11 horas da manhã, provavelmente, a Bíblia fala que ele foi e apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles vinham conversando e Jesus vem e se junta aos dois. E o Senhor pergunta para eles: e então, quais são as novidades? É maravilhoso. Cristo ressurreto, com a conversa aparentemente tão trivial. Eles então olham para Jesus, mas não o reconhecem. Por quê? Porque o Senhor agora é ressurreto. O Senhor não pode mais ser reconhecido pelos olhos naturais. Agora é preciso ter um olhar espiritual. Então eles não reconhecem o Senhor. E a Bíblia fala então que você é o único, eles falam para Jesus, que estava em Jerusalém e não ficou sabendo do que aconteceu com o varão Jesus, né? Como os maiorais dos judeus, né, o condenaram, o crucificaram. Vamos ler isso lá na Bíblia? Lá em Lucas 24. A Bíblia fala então, no verso 25, que Jesus responde para eles: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Agora olha o que Cristo faz. E começando por Moisés. Moisés, você sabe, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Começando dos 5 primeiros livros da Bíblia, foi até Malaquias. Então ele expôs o que estava escrito a respeito dele, nas Escrituras. Está me ouvindo? Nas Escrituras, preste atenção. O Senhor Jesus poderia chegar para eles e dizer para eles: vocês não estão me reconhecendo não? Sou Jesus, ressuscitei. Ele poderia fazer isso. Por que ele não fez? Porque se ele tivesse feito isso, se aqueles discípulos tivessem reconhecido Jesus dessa maneira, nós não teríamos hoje fé. Porque nós diríamos o quê? Aqueles 2, eles viram Jesus, mas aquilo ali foi uma graça especial. Foi quando Jesus ressuscitou. Mas agora não, o Senhor já foi levado aos céus, a gente não vai poder vê-lo. Então isso, quando o Senhor Jesus se oculta a eles dos olhos naturais, Ele está sendo gracioso comigo e com você. Nos colocou todos no mesmo patamar. O que o Senhor está dizendo? Se você quer me ver agora, começa lá de Gênesis e vai até Apocalipse, e você vai saber a respeito de mim. Onde é que nós vemos o Senhor hoje então, meus irmãos? Nas Escrituras. E a Bíblia fala então que quando eles estavam chegando no lugar, insistiram que o Senhor entrasse. Na hora que o Senhor partiu o pão, isso é uma alusão à ceia. Na hora que o Senhor partiu o pão, a Bíblia fala que os olhos de ambos se abriram. É a mesma expressão usada lá em Gênesis, quando o homem e a mulher comeram
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz a Bíblia que os olhos de ambos se abriram, mas eles viram o pecado. Mas agora, quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para a palavra de Deus, preste atenção, há uma promessa para você: os seus olhos vão se abrir e o seu coração vai ser aquecido do mesmo jeito que os deles foram. Então, quando eu digo para você, é preciso ver a Cristo, entende? O que você tem que fazer? Você tem que ouvir a palavra e tem que ler a palavra. Então, quando você vem numa reunião como essa, e nós estamos aqui expondo a palavra para você, se o que nós estamos falando é de fato palavra de Deus, essa palavra vai mostrar o quê? Cristo. Você vai ver algo a respeito de Cristo. E quando você vê a Cristo, filho, você não pode ser o mesmo mais. Você é mudado de glória em glória. Está me entendendo? Seu coração é aquecido. Mas também isso acontece quando você lê a palavra. Por isso é tão importante, eu insisto tanto. Parece um conselho de pastor antigo, né? E eu já estou me tornando um deles. Que parece que os conselhos que os irmãos esperam hoje sejam coisas complexas, né? Passos complexos que estão aprendidos em cursos. Não, leia a Bíblia, só isso. Leia a Bíblia. Não leia como o homem natural lê. Lê como sendo palavra de Deus. Apenas pede: Pai, mostra-me Cristo, eu quero ver Cristo. Quando você estiver lendo, o Espírito Santo vai atender você, e os seus olhos vão se abrir, e você vai ver Cristo. Mas para isso é necessário que você queira ver. A palavra zeteu ali, né, que Zaqueu procurava ver, significa que ele se empenhava para ver. Você sabe, essa é a mesma palavra que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do quê? A palavra é a mesma que Zaqueu queria. Ele buscava ver Jesus. A palavra é a mesma que o Senhor Jesus usa: eu vim para buscar e salvar o perdido. Aqui a Bíblia fala que Deus recompensa aqueles que fazem a mesma coisa, buscam. Eu quero ver. Isso significa que todo homem que quis ver, viu. Nunca houve uma história de alguém que falou ou que tenha dito para Deus: Senhor, eu quero te ver, e que buscasse, se empenhasse, que estivesse ali com seu coração voltado, que o Senhor não recompensasse com olhos abertos. Nunca houve essa situação. Deus é bom e Ele é fiel. Ele é galardoador daqueles que querem ver. Quantos querem ver aqui? O problema de muitos é que não buscam ver. Não buscam ver. Busque ver. Isso vai te trazer mudança, transformação. Se a situação está difícil, a resposta do Novo Testamento é: olha para Cristo. Se a iminência é de uma tempestade forte, olha para Cristo. Está me entendendo? Não é questão de ser simplista. É que as coisas de Deus, elas são assim. Cristo é o centro de tudo. Cristo é a resposta para tudo. Ele é o caminho para qualquer saída. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Não importa a dificuldade. Ele não veio para ensinar para você um método. Ele veio para dizer: eu sou a resposta para você. Eu sou o caminho para aquela circunstância. Então, olhar para Cristo vai te fazer mais do que vencedor nessa circunstância. Outros podem recorrer a muita coisa. Outros podem ter muitas ferramentas que talvez você não tenha. E talvez hoje nem tenha condição de tê-la. Mas você tem a ferramenta mais importante do universo. Você pode olhar para Cristo. Por isso eu digo para você: dias difíceis estão por vir, dias de dificuldade. Quem diz isso não sou eu, não é? Quem diz isso são as circunstâncias, não é? O governo gastou mais do que podia. Há muitas lutas para vir aí no futuro. Aí o que vamos fazer diante disso? Vamos ficar assustados, temerosos, não é? Vamos retroceder? Vamos viver angustiados? Não. Quando a noite for mais escura, o Senhor vai vir ter com você. Quando isso acontecer, olha para Ele. Olha para Ele. E é isso que vamos fazer nesses dias: olhar para o Senhor. O Senhor Jesus disse isso lá em João, no capítulo 3, quando Nicodemos foi ter com Ele. Jesus disse assim, João 3, verso 14: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê
tenha a vida eterna. Agora, veja bem, o Senhor trocou os verbos aqui. Isso é muito interessante. Porque, olha o que ele disse: do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, de modo que quem olhava para a serpente era curado, o Filho do Homem vai ser levantado agora, de maneira que todo que olhar para ele será salvo. Não é essa a lógica? Por quê? O que aconteceu lá no deserto? Você deve se lembrar, lá em Números, vamos ler pelo menos um versículo lá em Números 21, vamos ler o verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Oh meu Deus, você sabe de que eles estão falando aqui? É do maná. Isso aqui aconteceu no final dos 40 anos. Durante 40 anos, todos os dias, de domingo a sexta, porque sábado não caiu maná, ok? Mas sexta caía dobrado. Preste atenção, durante 40 anos não faltou comida para eles nem um dia. Caiu do céu o pão. No entanto, aqui nessa circunstância, eles estavam cansados da comida. Estou cansado dessa mensagem. Eu queria algo diferente. Pastor Luiz só fala disso. É Jesus, é graça. Olhar para Jesus, graça de novo. Depois muda favor imerecido. Aí volta para a graça de novo. Eu queria ouvir alguma coisa nova. Veja, foi isso que eles disseram. Estou cansado deste pão. Este pão do céu. Estou cansado. Queremos algo novo. A Bíblia fala: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. Presta atenção, as serpentes nunca foram tiradas daqui da terra, você sabe disso. Elas viviam no deserto. Este mundo aos olhos de Deus é um grande deserto e está cheio de cobra, porque o mundo jaz no maligno, ok? Mas presta atenção, enquanto você está comendo do pão do céu, as cobras não tocam em você. Mas no dia que você fala: não quero mais este pão, vou comer outra coisa, as cobras vão atrás de você. O que te guarda é a sua comida. Coma certo e as cobras não chegam perto. Rimou isso aí, né? Coma certo. Tenha prazer na comida do céu. Mas quando há desprezo pela comida do céu, as cobras vêm. E quando as cobras vieram, a Bíblia fala que o povo clamou: pecamos mesmo, tem misericórdia, ora para o Senhor para que tire as cobras. É muito interessante isso, porque o Senhor não respondeu a oração deles do jeito que eles queriam. Eles queriam que tirasse a cobra. Deus não tirou as cobras, como não tinha tirado antes. As cobras continuam no seu serviço, no seu trabalho. Está cheio de cobra venenosa. Algumas falam, outras não falam, mas tudo tem veneno. É isso aí. E aí tem essas cobras que andam. Acredite em mim, Deus não tira as cobras. Não tirou lá e não tira agora. Elas continuam aí. Mas Deus te torna imune a elas. Elas não podem tocar em você. A Bíblia fala então que Deus ordenou para Moisés fazer o quê? Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, o verbo aqui é mirar, né? Porque não é um olhar comum, ok? Não é um olhar curioso, é um olhar com expectativa, é um olhar desejoso, é um olhar com a ânsia de alma, mas continua sendo só um olhar. Você não gasta caloria, não gasta energia sua, é só um olhar, ok? A Bíblia fala então que Moisés fez uma serpente de bronze. Ela é de bronze. Bronze simboliza juízo, condenação na Bíblia. E ele coloca essa serpente na ponta de uma haste. E essa haste, ela é uma cruz. Quando você vai na Jordânia, porque esse evento aconteceu na Jordânia hoje, e lá no Monte Nebo, eles fizeram um grande memorial para esse evento bíblico, e um artista fez uma cobra também assim, mas a cobra está também enrolada numa cruz, porque era o único jeito dela ficar. Então Moisés erguia e saía andando. Jesus disse: do mesmo jeito que Moisés levantou aquela cobra de bronze, e todo mundo que olhava para a cobra, na mesma hora o veneno da cobra era tirado dele, assim vai ser comigo. O Senhor falou para Nicodemos: eu vou ser levantado também. E o Senhor foi levantado na cruz.
a semelhança da cobra, mas ele não é a cobra. Ele foi levantado à semelhança para julgar e condená-la. E agora, todo que olha para o Calvário, todo que olha para a cruz, o veneno da serpente é tirado dele. Ele se torna mais do que vencedor. Essa é a promessa de Deus. Agora, o que eu quero frisar com você? Volta lá para João 3,14. O que eu quero frisar com você é que Jesus mudou o verbo aqui. Jesus mudou o verbo. E no lugar de olhar, ele colocou crer. Por quê? Porque olhar e crer é a mesma coisa. Quando você olha, você crê. Por isso que agora, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o Senhor diz: esse é filho de Abraão. Por quê? Porque quando Zaqueu procurou ver, na verdade ele estava crendo. E quando você crê, você é transformado em filho de Abraão. Pastor, por que você fala que é tão importante essa questão de ser filho de Abraão? Paulo fala disso, vamos ler lá em Gálatas capítulo 3, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O que significa a expressão aqui, os da fé? A fé aqui, pelo contexto, não vou ler com você, acredite em mim, significa aqueles que creem no dom da justiça. Aqueles que creem que foram declarados justos unicamente porque creram. Tem crente que ainda está tentando ser justo, bem comportado, para merecer a salvação ou a bênção, o favor de Deus. Esses, a Bíblia fala, são das obras da lei. Esses não recebem a bênção, porque a bênção é só para os filhos de Abraão. Só que Abraão foi declarado justo, foi justificado só porque creu. Entendeu? Do mesmo jeito que nós hoje, no dia em que você ouviu que o Senhor Jesus na cruz levou toda a sua condenação e o seu pecado, quando você creu nisso, a grande troca do universo aconteceu em você. Deus pegou o seu pecado, colocou em Cristo, pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Eu digo isso constantemente, repito, por quê? Porque são coisas que você tem que ouvir para ser fortalecido em você constantemente. Está me ouvindo? Porque isso não é entendido pela mente natural. A mente natural só entende o comporta bem, é abençoado. Comporta mal, você está lascado. Isso qualquer ímpio entende. Mas você entender que onde abundou o pecado, superabundou o favor e a graça de Deus, é preciso de revelação de Deus. E eu quero dizer para você que quando Deus olha para você hoje, Ele vê você como sendo justo. Não é meramente alguém que foi perdoado. Perdão você teve também. Perdão é muito importante, mas o perdão tem algo que é maior do que ele. Entendeu? Vou te explicar. Quando você rouba, você é levado ao juiz. O juiz não pode fazer isso, mas supondo que ele pudesse, ele perdoa o seu roubo. Ele fala: vou perdoar o seu roubo dessa vez. Eu pergunto para você, um ladrão que foi perdoado, ele deixou de ser ladrão? Não, ele é só um ladrão perdoado. Você não é um pecador perdoado simplesmente. É muito mais do que isso. Está me ouvindo? Vamos imaginar que você era um ladrão e você roubou. E aí você fugiu da polícia. Você foi condenado, você é um ladrão. E você veio aqui se esconder entre nós. E a polícia está te procurando. Só que você está com tanto medo e tal, que você morre. Você morre. Nós colocamos você dentro do caixão. A polícia chega. Na hora que a polícia chega, eles falam: cadê o fulano que roubou? A gente fala: o fulano está aqui. Está morto. O que a polícia faz? Nada. Ela vai embora. Porque quem morreu está justificado dos crimes dele. Toda sentença, todo tipo de investigação, tudo é cancelado quando o réu morre. Está me ouvindo? Tudo. Eu quero contar para você uma boa notícia. Quando Cristo morreu, você morreu com Ele. Mas aí, presta atenção, olha o raciocínio. Aí você está aqui nesse caixão morto. Mas aí, por um milagre do céu, a gente ora e você ressuscita. Esse novo homem que ressuscitou, ele é outro. Ele não é o mesmo antes. É um novo homem. Esse novo homem é ladrão? Não. Está me entendendo? Você é um novo homem.
E esse novo homem, aos olhos de Deus, é declarado justo, inocente, sem culpa. Não há culpa sobre você. Você não é só um pecador perdoado. Não há culpa, condenação, não há acusação, não há dedo apontado para você. Isso significa que você se tornou um filho de Abraão. Os filhos de Abraão são abençoados. Deus não tem saída a não ser abençoar os filhos de Abraão, porque Deus fez uma aliança. Em ti, na sua descendência, Abraão, serão abençoados todas as famílias da terra, todas. Quando você se torna um filho de Abraão, não tem saída. Deus já falou, é abençoado. Mas você é abençoado quando você crê na justiça de Cristo vindo sobre você. Essa é a graça de Deus. É preciso lembrar disso constantemente, para ser nutrido com essa palavra. Sempre que a pessoa chega diante de Deus dizendo que já fez tudo, o Senhor sempre dirá, não, tem uma coisinha que ainda te falta. Tem uma coisinha só que te falta. Mas quando mostra isso que falta, é o confronto. Deus esperava, o que o Senhor esperava desse homem? É que ele ouvisse e falasse, Senhor, é desse jeito? Não tem outro jeito? Eu não consigo. Porque todas as vezes que você fala, eu não consigo de mim mesmo, eu não posso, eu não tenho merecimento, ele vem e te oferece a graça. Mas o homem virou as costas e foi embora. Virou as costas e foi embora. Vê como é que são as coisas. Esse cara era muito rico, supostamente cumpria toda a lei, portanto era alguém que os vizinhos gostavam, respeitavam. Todo mundo dizia que era a pessoa certa para Jesus jantar naquele dia. Mas no entanto ele foi embora, não deu nenhum centavo de oferta, nada, nenhum centavo. Zaqueu era o principal dos pecadores. Jesus falou para ele alguma coisa da lei? Jesus falou para ele cumprir o mandamento? O Senhor não falou nada para ele de Moisés, nem da lei. Só falou que ele ia ser filho de Abraão, que é antes da lei. Só porque ele quis ver o Senhor, só porque o seu coração era para ver o Senhor, ele provou a graça. O Senhor foi comer na casa dele. Do principal dos pecadores é onde veio a mais abundante graça. E a Bíblia fala que no meio da festa, ele se levanta e fala, Senhor, eu decidi, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Veja, o jovem rico não deu nem um centavo de oferta. Zaqueu já deu a metade. Mas o mais impressionante é que Zaqueu cumpriu a lei. Lá em Êxodo 22, verso 1, Êxodo 22, verso 1, a lei de Moisés diz que quando alguém roubasse, né? Então diz lá que se fosse uma ovelha que ele roubasse, ele tinha que restituir 4 vezes. 4 vezes. O que ele fala para Jesus? Se eu defraudei alguém, eu restituo quantas vezes mais? 4 vezes. Esse cara não podia participar de uma sinagoga porque era tão pecador e está cumprindo a lei. Quando nós ensinamos a graça, as pessoas cumprem a lei. Mas quando nós ensinamos lei, as pessoas não dão um centavo nem de oferta. Por isso, quando você entende a graça de Deus, inevitavelmente o seu coração se torna generoso. Quando o homem pecou e fez folhas de figueira, ele se escondeu. Mas Zaqueu, quando reconheceu o seu pecado, ele não se escondeu. Ele subiu na figueira para se mostrar, para se expor. Quanto mais você quer ver o Senhor, menos você se esconde, mais você se expõe a Ele. Lá no Éden, se esconderam. Mas hoje, o Senhor te desafia, exponha-se. Sabe a beleza do Evangelho? É que quando você olha, você se dispõe a ser visto. E quando Ele te olha, filho, quando os olhos dele batem em você, você experimenta o olhar do perdão. Não se esconda. Quantos ainda se escondem quando pecam? Saem correndo. Quantos têm receio e querem primeiro se limpar antes de virem ao Senhor? Não, venha ao Senhor do jeito que você está. Ele é a água que vai limpar você. Nunca corra dele, corra para Ele. Zaqueu se mostrou, se expôs. Por isso o Senhor disse, hoje houve salvação nessa casa. Este se tornou filho de Abraão. Apresentação pastor Aloísio Silva.